Olá, pessoal. Vamos voltar ao nosso estudo do livro O Poder do Agora. Eh, Hoje eu fiquei muito inspirada para gravar sobre o poder do agora. Eu tive um atendimento na apometria de uma cliente, uma querida, e o tempo todo no atendimento, a solução para os problemas dela, que era uma identificação que ela estava tendo com algo que levava ela ao sofrimento, era ela estar presente no agora. E eu usei durante o tratamento muito do conteúdo desse livro. Que eu falei: "Cara, eu preciso gravar exatamente essa parte do livro que eu queria passar para vocês". Eu não preparei para transmitir, na verdade, eu até esqueci que eu estava tão empolgada para gravar. Eu vou ler, é um trecho curto e o subtítulo é o seguinte: "Qual o maior obstáculo para vivenciar a realidade do poder do agora?". Ou seja, a realidade de estar no presente, de estar no aqui e agora. E aí o Eckhart responde, né, essa pergunta. O maior obstáculo para vivenciar essa realidade é identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso, e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. Aí ele diz o seguinte: o filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem em um estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. No capítulo anterior, que alguém pergunta se o ser é Deus, né? E assista esse capítulo anterior para você entender o que que é esse ser que ele está falando. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o que que é essa iluminação que o Eckhart está falando aqui. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as revelações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Gente, eu acho muito linda essa frase, eu vou ler novamente. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Isso é Deus, tudo o que é, tudo o que há, tudo o que existe. Por esquecermos, entre aspas, né, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal.
Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células do corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela quem usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Esse trecho é um trecho muito conhecido desse livro, O Poder do Agora. Vou até fazer assim para fazer uma foto. Esse trecho é um trecho muito conhecido porque ele é gravado em vários áudios que rodam trechos do livro do Eckhart no YouTube. Tem até um canal que chama Corvo Seco, que tem esse trecho lindamente dublado por um cara com uma voz assim que até parece um pouco em português, né? Com a voz do autor do Eckhart. Quando ele fala iluminação, é, a gente tem a sensação, até uns capítulos atrás ele falou sobre a palavra iluminação, que ela causa uma certa sensação de estranheza, que parece que iluminação, a gente já pensa naqueles monges tibetanos, budistas tibetanos, zen budistas também, aqueles indianos, hinduístas, meditadores que chegam a flutuar, que conseguem pôr fogo no próprio corpo. Vocês já viram isso? Alguns monges conseguem até a fogo no próprio corpo com a força do pensamento. Eles conseguem criar calor absurdamente meditando ou criar frio no próprio corpo, porque a mente ela é criadora, ela cria tudo na nossa realidade. Então a gente pensa que iluminação é uma coisa de gente que medita 12 horas por dia. A gente pensa que para nos iluminarmos, a gente precisa ir para esses retiros, ficar ali 10 dias em silêncio. Isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim, não é isso. Eu só estou querendo dizer que é possível que ao longo do nosso dia e da nossa vida nós tenhamos momentos de iluminação. Isso é possível. Quando que eu percebo momentos de iluminação na minha vida? Quando eu consigo observar o falatório da mente. Quando você consegue perceber que, peraí, isso aqui não sou eu que estou pensando isso. É como se tivesse uma entidade pensando por nós, é muito louco. Você fala, meu, eu nunca pensei uma coisa dessa. Eu por mim mesma nunca pensaria isso, mas de repente esse pensamento está brotando dentro de mim. E se você está inconsciente, você se identifica que foi justamente assim que ele começou, que o maior obstáculo para vivenciar o poder, olha, eu com incenso na mão, porque estava aqui do lado. O maior obstáculo para vivenciar a presença, o aqui e agora, é se identificar com a mente. E de repente vem um pensamento na nossa mente, nós nos identificamos com ele. Tipo assim, dá match no pensamento. Mas por que que nós nos identificamos? E melhor ainda, vou até mudar a pergunta. Vocês já perceberam que a maior parte desses pensamentos que brotam na nossa mente, do Neida, do nada, eles são negativos? São pensamentos que nos levam para um sentimento de medo, de insegurança, de não sentir confiança, de não sentir que nós estamos amparados, que nós somos amados, que nós somos valorizados e queridos por quem nós somos e não por aquilo que nós fazemos. Sabe o eu sou em mim? É interessante que a gente se identifica com pensamentos de medo, de morte, de doença, né? Quando você tem aquela dor, você pensa, nossa, será que eu tô com câncer? Entendeu? A gente automaticamente, a nossa mente, ela produz um pensamento negativo, um pensamento que nos leva para um lugar
de contração. Como eu sei que o meu pensamento é negativo? Como eu sei que eu estou vibrando nessa frequência do medo? É quando você sente contração, você se sente encolhido. Sabe assim, sabe quando você recebe aquela ligação, aquela notícia ruim, que algo ruim aconteceu com alguém que você ama, e aí você sente uma coisa apertar na boca do estômago? Isso é o nosso chakra do plexo solar, que é o chakra do nosso poder pessoal, ele se encolhendo, se fechando. Quando você sente que alguém tá te humilhando, tá tirando uma com a sua cara, então aquilo contrai. Então, o que que a gente precisa prestar atenção? Como está o meu corpo diante daquele pensamento? Como que eu fiquei diante daquele pensamento? E a gente precisa parar o pensamento antes que ele tome momentum. Você já ouviu esse termo? Momentum é embalo. O nosso, o nosso pensamento toma um embalo e quando a gente vê, a gente está chorando por algo que não aconteceu, somente aconteceu aqui dentro. Isso é muito louco. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu tô falando. A gente tem pensamentos muito negativos sobre os nossos filhos. A gente tem muito medo. A gente cria a nossa vida a partir do medo. Tanto que essa é a minha frase do meu perfil no WhatsApp, que é: como eu estou criando a minha vida? Estou criando a partir do medo ou a partir do amor? Porque o medo e amor, os dois não combinam. São frequências opostas. Quem tem amor não tem medo. Tem um versículo bíblico que diz que o amor lança fora todo medo. Então, se você vibra no medo, você tem medo de bandidos, medo da violência, medo de, sei lá, bala perdida, medo de doença, medo de perder dinheiro, de perder o emprego, de perder. Você precisa olhar qual a causa desses medos. Eles têm uma causa, eles têm um porquê, eles existem. Você precisa buscar dentro do seu inconsciente o porquê, mas você não pode dar embalo para esses pensamentos, porque senão a gente, sem perceber, vai caminhando para a depressão. Sem perceber, vamos caminhando para a ansiedade, e a ansiedade já nos leva para outras doenças. Começamos a somatizar, né? Trazer todos esses pensamentos, sentimentos e emoções desequilibradas para o corpo. Então, como podemos combater esses pensamentos? Não é não pensando, tentando não pensar, não é possível tal coisa. A presença, o poder do agora, é você perceber a diferença entre o que está se passando na sua mente e o que está se passando na sua vida de fato. Existe uma diferença grande. Na sua mente, você está sofrendo, porque você está identificado com um sofrimento, com uma dor de alguma coisa. Mas aqui, na realidade, você só existe, você está aqui agora. Nesse atendimento de apometria que nós fizemos agora há pouco, a questão dela era relacional. Ela não entendia porque aos 60 anos ela ainda não conseguiu, na cabeça dela, no ponto de vista dela, ela ainda não conseguiu encontrar a pessoa certa, a pessoa ideal, aquela chama gêmea, e fazer dar certo. Mas também isso é um ponto de vista, porque às vezes não é o outro que tem que ser certo para nós, às vezes somos nós que temos que estar no nosso lugar certo, dentro de nós, harmonizadas, equilibradas, para a gente não se identificar com o controle que a nossa mente começa a criar sobre o outro. Porque a questão foi, quando ela quis ir um passo à frente, subir um nível no relacionamento, que até então era ficar, era um relacionamento de 3 meses, ela foi falar para o parceiro que ela queria um relacionamento, ela queria namorar um relacionamento mais estável, com um compromisso. Ele, não é que ele disse não, mas ele titubeou. Ele deu a entender que ele ainda não estava pronto. O relacionamento tinha 3 meses. Para ela, no ponto de vista dela, 3 meses era muito tempo, porque ela já estava esperando ele há 4 anos. No ponto de vista dele, 3 meses era pouco tempo para tomar uma decisão tão séria quanto namorar, entende? São pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. E ela,
para se defender internamente, ela não percebeu, inconscientemente, ela terminou o relacionamento. Então, ela entendeu que ele não queria e, e terminou o relacionamento, só que ela estava em sofrimento. Só que ela já estava em sofrimento antes, porque ela esperava algo dele, ela tinha uma expectativa, ela tinha, na cabeça dela, ela criou uma história, uma narrativa de como seria aquele relacionamento. Só que ela esqueceu que se você está criando uma narrativa que envolve duas pessoas, tem o livre-arbítrio do outro, tem o ponto de vista do outro, tem as experiências de vida dele. Porque a maioria das pessoas, elas criam a sua vida baseada no medo, não no amor. Então, se ele teve uma experiência ruim no relacionamento, ou várias experiências ruins, porque ele é um homem de mais de 60 anos, então o que vai criar as próximas experiências, as próximas memórias dele com ela, são aquelas memórias do passado que estão lá. E se elas são ruins, provavelmente é isso que está movendo ele, entende? Ela é movida pelo amor, ele é movido pelo medo. Mas na verdade ela também é movida pelo medo, porque na verdade no fundo, lá no fundo, no inconsciente havia o medo da rejeição, que ela já havia sofrido em outros relacionamentos, em outras vidas, enfim, a apometria vai bem longe mesmo. Como se resolve isso? Presença, estar no aqui e agora. Se você começa a operar a partir de memórias do passado, experiências do passado, ou então a partir daquilo que você deseja que aconteça, ou seja, do futuro, você sai do agora. Se ela estivesse ancorada no presente, no aqui e agora, ela não precisaria estar sentindo medo. Ela não precisaria estar ansiosa, nem pressionar, nem ser intransigente. Ela podia somente observar. Mas isso a gente vai pegando o hábito. Como que eu crio o hábito de estar presente? Eu preciso. Aí você vai falar assim, estando presente. Sim, sim, estando presente. Essa é a resposta, mas existe várias maneiras de fazer isso. O que funciona para mim é eu consigo perceber quando eu estou entrando em sofrimento por algo. Cada vez mais eu consigo perceber isso mais rápido. Eu consigo perceber que eu estou entrando em sofrimento por algo. Estou sofrendo por alguma coisa. Tá doendo. Então eu percebo o sofrimento e falo: opa, às vezes leva algumas horas, às vezes leva alguns dias. Já aconteceu de eu ficar semanas, 2 semanas mergulhadas em muita dor e sofrimento, sem perceber. O que que acontece? As coisas vão acontecendo na nossa vida, porque a vida acontece, a vida é movimento, e você se identifica com sofrimento. Por exemplo, tá tudo bem na sua vida, você tá lá tocando a sua vida, normal, linda e bela. De repente, você recebe a notícia que a empresa vai fazer uma demissão em massa e seu nome está na lista. Nós temos duas opções: estar aqui agora, presente, ancorada na minha espiritualidade, em quem eu sou. Não importa a sua religião, em que você acredita, em quem que você confia, entende? Aqui agora está tudo bem. Se essa porta se fechou, outra muito maior se abrirá e muito melhor. E eu vou ganhar mais no próximo trabalho. E eu não vou trabalhar aos sábados. E algo melhor está vindo. Porque a vida me ampara. Porque a vida é boa para mim. Porque coisas boas acontecem comigo. Entende? Quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Então eu não preciso me desesperar. Eu sei quais são as promessas que foram feitas para mim. Eu sei que eu crio a minha realidade. Então, não precisa de desespero e de medo. Nada vai faltar para mim. Nada vai faltar. Nunca faltou. Entende? Mas você pode, ali nas conversas com os colegas do trabalho, se deixar influenciar. Aí você liga a TV ou abre o Instagram e tá lá escrito:
Aumentaram as demissões em massa. O Brasil está em crise, entende? Porque o presidente, não importa quem é o presidente, o Brasil está sempre em crise. O ministro da Economia, não importa, a gente nem sabe quem é o ministro da Economia, mas o Brasil está sempre em crise fiscal e econômica. Porque as reformas nunca são feitas de verdade, fica só nas promessas de campanha, então nada muda na verdade. Mas por que nada muda? Porque eles estão se beneficiando com o sistema do jeito que é. Mas não olhe para isso. Você cria sua vida, sua realidade, não é o presidente da esquerda, da direita que cria sua realidade, é tu mesmo, é tu com tu, entende? E então a gente se identifica com a dor e o sofrimento, porque ainda tem uma outra questão que o Eckhart ele aborda nos livros dele, e um pouquinho mais para frente ele vai trazer, mas eu já vou adiantar. Mais 5 minutinhos, que eu não quero que esse vídeo fique longo. Existe o inconsciente coletivo. O que que é o inconsciente coletivo? É, do nosso país, Brasil, vamos falar, né, do nosso país, que o país está em crise, que as pessoas estão sendo demitidas, que é pandemia, porque é isso, porque é aquilo. Então você vai absorvendo tudo isso, porque tá difícil arrumar emprego. Ah, mas você já tem mais de 40, tá difícil, entende? E você vai sendo levado. O Eckhart chama isso de corpo de dor. A gente chama de as sombras do inconsciente coletivo. O Vandin Zelan, ele chama de pêndulos, os pêndulos da matrix que a gente vive, que são as crenças que todo mundo começa a ter e começa a crescer aquelas crenças, e elas ficam maiores, elas se tornam um corpo de dor que entram em nós. Se eu não me engano, eu contei para vocês no primeiro capítulo, né, no primeiro dia da leitura, que eu me identifiquei com um corpo de dor, de sofrimento, e eu fiquei quase 2 semanas mergulhada na dor e no sofrimento, entende? Tem várias questões aí, tem Mercúrio retrógrado, tem um monte de coisa misturada, entende? Mas é isso. Então, a gente tem escolhas de como nós vamos nos sentir e como nós vamos vibrar diante das questões que acontecem conosco. E é aí que entra a presença, é aí que entra o poder do agora. Aconteceu algo inesperado na minha vida, como uma demissão, minha mãe tá doente, a minha filha, sei lá, foi pro hospital. Não importa. Ok, eu vou parar 10 minutos aqui e eu vou me equilibrar e eu vou transmutar essas energias. Eu vou observar o que a mente está falando, porque a mente fala, fala, fala o tempo todo. A conversa mental é insana e interminável. Então, o que precisamos fazer? Sentar 10 minutinhos de manhã, de preferência, e vir para a presença, vir para o momento presente. Sinta o seu corpo. Ancore, esteja ancorado na terra, põe o pé no chão e sinta o chão. Assim você está presente através do seu corpo, entende? E fecha os olhos e vai observando a conversa mental e vai não se identificando. Eu gosto de brincar que eu faço o arrasta. Aí vem uma imagem na mente, por exemplo, você senta para meditar, a mente pega e fala assim para você: Ih, eu acho que você esqueceu o gás ligado quando você fez o café, amiga. Ih, vai pegar fogo, a casa vai explodir. Aí você fala: Ué, mas na verdade eu fiz o café na cafeteira, eu nem liguei o fogo hoje. Aí você arrasta para o lixeira. É um pensamento lixo, é a mente te distraindo. Aí vem outro pensamento, e você não colocou comida para os gatos, entendeu? Arrasta para a lixeira. E vai vir, vai deixando a mente trazer. E vai observando. Em um dado momento, a mente vai cansar de trazer essas imagens, que são mentiras, porque esse é o trabalho da mente, a mente mente. E você vai conseguir romper essa barreira do ruído que o Eckhart chama de barulho mental. E aí você vai ter acessos à sua consciência. E é aí que a mágica acontece. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Nós já estamos com quase 25 minutos. Eu estou muito feliz de ter voltado para fazer esse vídeo com vocês e a gente vai se falando um pouco mais sobre esse vídeo, sobre esse livro maravilhoso, essa obra-prima do poder do agora. Um beijo para todos vocês.